Olá meninos, boa tarde. Hoje no PET 2 de Geografia do primeiro ano do ensino médio, nós falaremos de alguns pontos muito importantes. O primeiro deles são as paisagens vegetais brasileiras. Nós temos um conjunto formado por essas paisagens, como a floresta amazônica, o Pantanal, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica. Só que essas paisagens naturais, elas interagem com os tipos climáticos, elas estão inseridas dentro de bacias hidrográficas importantes, de redes hidrográficas importantes, e a interferência humana é também decisiva para que aconteçam transformações nessas paisagens. Por isso, a denominação mais adequada seria o uso do termo domínios morfoclimáticos, que seria uma junção dessas paisagens naturais com a hidrografia, com os tipos climáticos, com a interferência do homem, com a utilização dos solos. Enfim, essa interação nos dá esse termo domínios morfoclimáticos brasileiros. Destacaremos de início o domínio amazônico. A floresta amazônica encontra-se num clima equatorial, quente e úmido. A abundante existência de chuvas é decisiva para uma vegetação de grande porte, uma vegetação que a gente chama de latifoliada, árvores altas, folhas largas, muita umidade, é o que predomina no complexo amazônico, no domínio amazônico. As atividades econômicas mais importantes dessa área, desse domínio, vem sendo o extrativismo mineral e vegetal, como por exemplo a extração do látex da seringueira, a extração da madeira, o avanço também da mineração, né? Algumas das maiores reservas de minério de ferro do Brasil e do mundo estão em áreas do domínio amazônico, como por exemplo, né, a Serra dos Carajás, no Pará, né, o sul do Pará em geral é muito utilizado para a extração de minérios. Outra atividade que vem se desenvolvendo nas últimas 4, 5 décadas é a expansão da fronteira agrícola, né? E em decorrência disso, o desmatamento é intenso, é preocupante na Amazônia. Outra atividade importante é o avanço da pecuária também nessas áreas, gerando inclusive disputas de terras públicas, grilagem de terras, invasões por parte de fazendeiros de terras públicas, conflitos no campo. E todo esse domínio amazônico está localizado numa área de grandes bacias hidrográficas. A principal delas é a Bacia Amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do planeta, possui o rio mais extenso e mais volumoso do mundo também. Outro domínio importante é o domínio do Cerrado. O Cerrado está numa área de clima tropical, é banhado por importantes bacias hidrográficas, como por exemplo a bacia do Tocantins-Araguaia, que desempenha um papel importante, né, para a agropecuária nessa área, vem sendo alvo nas últimas 4, 5 décadas da expansão da fronteira agrícola também, como acontece na Amazônia. 40% do cerrado, das áreas do cerrado, foram devastadas nesse período de 4, 5 décadas em função de atividades agropecuárias. Isso é preocupante. O solo do cerrado, ele é um solo ácido, é um solo que não seria indicado para a agricultura. E a expansão da agricultura vem se dando bem com o uso de tecnologias modernas, como a fertilização do cerrado e o cultivo de gêneros que não se adaptariam até então nessas áreas, como por exemplo a soja, o trigo e o milho, que se deram muito bem nos estados de Mato Grosso, Goiás,
Triângulo Mineiro, enfim, essa área do Cerrado vem sofrendo intensamente a interferência humana. Outro domínio importante, né, exclusivamente do sertão do Nordeste, seria a área de clima semiárido, que é a Caatinga, né, onde há um predomínio de, né, vegetação xerófitas, né, vegetação resistente às longas estiagens, né. O índice pluviométrico, o índice de chuvas é muito baixo, né, e a principal consequência disso é a seca e a pobreza de grande parte da população sertaneja. Essa área do Cerrado, que engloba o norte do nosso estado também, tem o seu principal rio, o São Francisco. A bacia do São Francisco é fundamental para a população sertaneja, inclusive para o abastecimento humano, para a economia regional, com a navegação, com a geração de energia. O problema maior nesse uso dessa bacia hidrográfica é que não é um uso democrático, não atende a maioria da população que necessita, que mais necessita, né? A água não chega para toda a população sertaneja. Outro domínio importante, né, seria os mares de morro, típicos dos planaltos e serras aqui de Minas Gerais e do Sudeste. Essa região nossa, de muitas serras e planaltos, de clima tropical, de altitude, né, de Mata Atlântica, é uma área chamada de mares de morro. Essa área, ou relevo também, né, num relevo bastante ondulado, a gente chama de relevo de meia laranja. É uma área muito devastada em função da urbanização, né? Grandes cidades estão em áreas de mares de morro, em função de atividades agrícolas, né, e atividades pecuárias também. Destaque para o cultivo do café, que adaptou-se muito bem ao clima bastante úmido das serras de Minas Gerais. O outro domínio importante, predominante no sul do Brasil, seriam as chamadas pradarias ou campanha gaúcha. É uma área de extensas planícies com ondulações, leves ondulações, onde as campinas, né, a vegetação de gramíneas é propícia às atividades agropecuárias. O rebanho bovino do Rio Grande do Sul é beneficiado pelas pastagens naturais, pelo clima subtropical que favorece as atividades agropecuárias nessas áreas. É uma região de fronteira do Brasil, né, com Uruguai e Argentina especialmente. É uma área bastante utilizada economicamente e vem sofrendo problemas naturais em função do excesso de utilização para a criação de animais e para a agricultura moderna. Uma das consequências é o processo de desertificação. O solo vem perdendo fertilidade, o gado vem realizando um pisoteamento nesse solo e provocando várias consequências negativas. Outro domínio importante, também predominante no sul, são as araucárias. Esse domínio das araucárias, ou florestas de pinheiros, destaca-se nos planaltos, principalmente do Paraná. Essa área de planaltos vem sendo devastada ao longo das décadas em função do aproveitamento econômico, do alto valor econômico delas. As araucárias possuem um valor comercial elevado e também sofrem com o desmatamento, com a urbanização, com a interferência direta do homem nessa área. Os domínios que a gente chama de transição, dentre eles, destacamos um grande complexo natural, né, que envolve o entroncamento, o encontro de vários domínios, o encontro da Amazônia, do Cerrado, da Mata Atlântica, que é o que a gente chama de Complexo do Pantanal. É uma área que está no centro-oeste brasileiro, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É uma área onde se destaca
o avanço da agropecuária e as consequências negativas dela, inclusive a questão da perda da biodiversidade dessa rica área. O Pantanal está numa área de clima tropical, onde há duas estações bem definidas, uma úmida no verão e outra de estiagem, principalmente no inverno. Outra vegetação de transição, nós temos destaque para os estados do Piauí e do Maranhão, no Nordeste. São os cocais. Essa mata dos cocais, ela está numa transição da área seca da Caatinga para uma área úmida da floresta amazônica. É uma área onde destacam-se duas palmeiras típicas de alto valor econômico, que são o babaçu e a carnaúba. Importantíssimas essas palmeiras para a população local, para o extrativismo, o uso no dia a dia, a extração do coco, do palmito, o artesanato, enfim, é uma vegetação fundamental para as populações dos estados do Piauí e do Maranhão em especial. E nós temos também o destaque para a vegetação litorânea dos mangues. É uma área de encontro do oceano, das águas salgadas do oceano com as águas continentais dos rios, das bacias hidrográficas. Essa área de água salobra, de pouca luminosidade, da faixa litorânea brasileira, desempenha um papel econômico importante para as populações locais do Espírito Santo, da Bahia, enfim, de vários trechos do litoral brasileiro, como por exemplo a criação de camarões, desempenha um papel importante economicamente e vem sendo alvo de destruição por parte do avanço desordenado da população. A urbanização desordenada é uma consequência negativa. Os mangues sofrem com os desmatamentos, sofrem com o lançamento de dejetos domésticos industriais, o esgoto principalmente. E falando das bacias hidrográficas brasileiras, nós temos que salientar que o Brasil é um país dos mais ricos em recursos hídricos do planeta. Nós temos a Bacia Amazônica, a maior bacia hidrográfica do planeta. Qual é o principal desempenho econômico dessa bacia? Navegação, é uma bacia hidrográfica que leva populações pelo interior da região amazônica. É uma bacia hidrográfica que nasce na Cordilheira dos Andes e, em sua maior parte, está localizada no nosso território, no Brasil. Sem contar o potencial hidrelétrico, muito utilizado, mas é um potencial hidrelétrico que não é tão utilizado, a sua capacidade máxima não é utilizada justamente pela demanda que não é tão grande na região amazônica. A bacia do Tocantins-Araguaia, ela também pega a região norte, os estados do Tocantins, por exemplo, e abrange estados do centro-oeste, como Goiás e Mato Grosso, e desempenha um papel fundamental para a agropecuária nessas áreas. A bacia do São Francisco, que abrange, que nasce no nosso estado, abrange vários estados do Nordeste, desempenha um papel fundamental para a população sertaneja do Nordeste, na irrigação, no uso, para o uso doméstico, para a geração de energia, a navegação em alguns trechos. Também é uma bacia hidrográfica totalmente brasileira e nasce em nosso estado, na Serra da Canastra, aqui em Minas Gerais. E destacando-se as grandes bacias, por fim, nós temos a bacia do Paraná. Essa bacia hidrográfica é a que tem que é a maior geradora de energia do país. É onde se encontra a maior geradora de energia do mundo, que é a hidrelétrica de Itaipu. Ela é uma hidrelétrica binacional do Brasil e do Paraguai,
e abastece principalmente as regiões sul e sudeste do Brasil. Falando em questões ambientais, temos que destacar também um conjunto de ações, né, estabelecidos em favor do meio ambiente, como redução da poluição atmosférica, dos desmatamentos, na Amazônia principalmente, né? Esse conjunto de ações, né, teve início na Conferência Mundial do Meio Ambiente do Rio de Janeiro em 92, a ECO 92. A ECO 92 foi uma das maiores conferências do meio ambiente já realizadas e baseando-se no chamado desenvolvimento sustentável. Seria a utilização dos recursos da natureza, mas de maneira responsável, né, sem realizar o esgotamento dos mesmos. Esse equilíbrio entre crescimento econômico e conservação da natureza, ele é um grande desafio para a humanidade desde a Conferência do Rio de Janeiro, em 92, ok?